foto, na verdade, é o que está por vir, não é necessariamente o que eu estou falando aqui, né? Faz parte da nossa rotina, da nossa estrutura, né? A pastora assim, já hoje estão viajando, estão num culto lá em Brasília hoje, né? Estamos aqui fazendo os ossos do ofício, eu e a Débora, né? Queridos, pastor Adriano esteve conosco há poucos dias. A Bíblia diz, tem um texto, né, que Jesus fala assim para Nicodemos: você não entende o vento, assim é o mover do Espírito, sobra onde ele quer, ele faz o que ele quer. E a gente entendeu num contexto profissional do pastor Adriano, estava vindo para cá, ele me avisou, né, falou assim: eu vou estar em Rondonópolis no final de semana. E eu tinha duas opções: fazer uma ponte aí com outros ministérios e ele pregar hoje à noite em alguma outra igreja da cidade, ou pregar para a gente. Eu fiquei para pregar para a gente, né? E falei assim: não vou perder a chance, né? Não é ser egoísta, pastor, mas é ser assim, né? Quase isso. Brincadeiras à parte, ontem nós tivemos, né, com os pastores, né, e foi muito legal, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da direção, um pouco da proposta de trabalho, né, e no final chegaram, né, e pediram contato do pastor. Então acho que o pastor vai vir beber muita água do Rio Vermelho ainda, pastor. Né, não sei não. Até teve um rapaz chegando no final que queria fazer uma agenda já, pastor. Então foi benção. E a gente tem a oportunidade de ser edificado novamente. É a primeira vez que acontece um pastor vir pela primeira vez e voltar em 15 dias. Então, assim, o vento sopra onde quer. Pastor, fique muito à vontade, vamos orar. Que a mensagem possa edificar o nosso coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A graça e o favor e aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias em nossas vidas. Essa palavra irá edificar o nosso coração. Em nome de Jesus, possamos, Pai, aprender de Ti, a unção do Teu Espírito. Tome totalmente a vida do Teu servo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Sua família, eu deixo para o Senhor mesmo fazer as honras. Obrigado, reverendo. Muito bom. Boa noite, povo bonito. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Privilégio todo nosso. Viemos aqui fazer uma vistoria, né, um projeto de vistoria de rede. Não é a minha função específica, mas aproveitei o ensejo, aceitei a proposta de vir aqui fazer uma vistoria no bairro para poder passar novas fibras óticas. E tinha falado com o pastor, me falou: pastor, eu faço o serviço em meio período, no sábado, né? Ver algum colega, algum amigo, né, alguém da igreja, conseguir, a gente fica o final de semana, ou senão eu volto, mas pelo menos passo aí para dar um cheiro na careca, né? Chegar na cidade e dar pelo menos um cheirinho na careca. Então a gente aí aprove Deus. Ontem tivemos um tempo maravilhoso aqui. Quem estava aqui ontem? Foi bom, não foi, pessoal? Um tempo bom, né? Tempo bom. A palavra, assim, realmente mexeu com o nosso coração, falou muito com a gente, né, a respeito de identidade. É a nossa proposta de trabalho. Minha esposa esteve aqui, né? Vocês conheciam só de ouvir falar, agora seus olhos vão ver. Vocês vão ver que não é fake, não. Que ela é linda, minha filha é linda e eu sou feio, mano. Fica em pé aí, minha vida. Vamos fazer 25 anos de casado. Virgínia, que também é pastora, vira pro povo te ver e te passar vergonha. Fica aí, minha filhota, fruto do nosso amor. Isabela Vitória, vira também para passar vergonha. Tá aí, minha casa. Vai fazer 25 anos que eu realizei o sonho dela de casar com ela. Senta, querida. Obrigado, filhota. Então, vamos fazer 25 anos de casado em dezembro. Então, eu sempre falo, a Virgínia não é esposa dela, ela não é pastora porque é minha esposa. Eu só sou pastor porque ela sempre foi pastora na minha vida. Fomos ordenados juntos. É uma pessoa maravilhosa. Assim, inclusive, até acho que foi a pastora Cíndia mesmo. Foi ela, que ela me passou um áudio falando que ia estar viajando. Eu falei: não, pastor, eu quero conversar com a sua esposa, porque a gente ouviu o seu testemunho, boa parte dele, mas eu quero ouvir o testemunho dela, como que ela lidou com essa situação, né? Câncer, 4 infartos, problema de coluna. Então, assim, eu quero conversar com ela. Se você conversar com o Eurípides Mendes, ele vai falar para você: não. Quando eu falei para ele da coluna e do último infarto, ele falou assim: pelo amor de Deus,
Dá sossego para a Virgínia, morre, cara. Dá paz para a Virgínia. A Virgínia é bonita, ela merece um homem melhor. Morre, cara. Paga suas contas, deixa uma herança, conversa com Deus e vaza. O Eurípides, a gente é muito amigo, né? Íntimo. É o pastor do meu ministério, mas é muito íntimo. Mas sim, a minha esposa é muito tímida, ela é uma pessoa, ela não é de evidência, de púlpito, apesar que já pregou, mas se você sentar com ela, você se delicia. Estou falando isso porque ontem ela teve um momento aqui de quebrantamento com uma moça, eu não reparei a moça que era, mas foi um momento muito ímpar dela com essa moça, mexeu, acho que ela foi mais ministrada do que ministrou na vida dela. E minha filhota, 14 anos, está aí, logo vai estar aí também, indo para as missões, acredito que pela Jocum, ficar um ano aí, viu, Débora, antes de fazer faculdade, ela Leila em casa. Pelo menos um ano, 6 meses de teórico e 6 meses de prático, para quando voltar ir para a faculdade aí que ela sonha em fazer. Amém, gente? Queridos, eu trouxe um material, a gente procura às vezes fazer igual o apóstolo Paulo, né, que fazia rede para não ser peso para os irmãos, né, levava alguma coisa para poder ajudar. Então eu trouxe pouquíssimos livros, pouquíssimos, tá? A base nossa é o COT, né? Então tem esse livro aqui, ó, Meditação de Josué, um manual de vida abundante. Isso aqui ensina você a meditar todos os dias em cada capítulo. É um livro falando de cada capítulo de Josué. Inclusive, o pastor depois vai explanar a ideia, pelo menos, né? Se os pastores comprarem, nós estamos com a intenção de fazer a escola aqui no ano que vem, a escola da EFOL, Escola Integral de Formação de Libertadores da Família. São 2 semanas de graça. E esse livro são 12 aulas só sobre esse livro. Faz parte da nossa escola. A hombridade, né, o papel do homem, do Eurípides Mendes, né? Restaurando o caráter do homem, você, esposa, compre para o teu marido. Isso aqui não é só uma exortação, mas é uma postura mesmo, mas é um livro muito bom. Irmãos, baratinho, um de cada só que eu trouxe, um de cada. E Graça Redentora, que eu acredito que Graça Transformadora, do Luciano Subirá. A gente sempre adquire livros, né, da editora para poder estar repassando e fazendo assim, gerando recurso até aquilo que é para nossas despesas, inclusive de medicamento. E, querido, 7 livros, esse aqui é meu primeiro trabalho, tá? A nova edição dele e o meu novo livro fica pronto a semana que vem. O rapaz da gráfica lá de Tangará não conseguiu entregar. Colocando a casa em ordem, parte daquela mensagem, quem estava aqui, que eu preguei naquele domingo, que eu contei meu testemunho? Parte daquela mensagem está aqui, porque aquela mensagem minha, eu não dei ela toda porque não dá tempo, e ela compõe 5 livros. Eu já tenho 5 livros, mas consegui produzir 2. Colocando a casa em ordem, que inclusive foi o tema da mensagem que eu ministrei, e será o tema do nosso seminário em setembro, 22, 23, 24, aqui com vocês. Estarei ministrando um seminário, colocando a casa em ordem. É uma continuação daquilo que o Eurípides ministrou com vocês aqui em janeiro, tá? Então tem só 7 livretinhos desses, tá? E um de cada um. Cadê a irmã? Albrecht? Pega aqui, por favor, querida. É você que vai ficar lá na mesa, né? Se eu não estiver enganado, ou for irmã. Tem ali o QR Code do meu piche. Você pode fazer o piche lá. Tá? Irmão, deixa eu voltar com esse livro. Não, deixa eu voltar não. 7 livretinhos desses e um de cada desse aqui, ó. Tá? O preço está na última folha, na última página. E o meu livro é um livreto, tá? É apenas R$20, tem só 7. Os demais têm um valor no final da capa. São livros baratos, irmãos, não paga. O enriquecimento. Então, abençoa a gente. São 7 livretos, mais 4 livros de um de cada que eu trouxe. Abençoa a nossa casa aí. No final, você pode ir lá. Pastor, me permita, se caso alguém for passar no cartão, pode passar na maquineta da igreja, tá? Não tem mais não? Então, pronto. Piche ou em dinheiro, tá bom? Passa lá e procura a irmã lá, aquela mesinha lá no final, para você abençoar a minha vida, amém? Queridos, vamos lá, eu quero ministrar essa palavra no coração dos irmãos. Bom, aqui acho que já está aí, né? A outra antes, a primeira apareceu lá? Antes, isso. Querido, aí é a minha rede social, me siga lá, todas as minhas mensagens, minhas lives, no Instagram e no YouTube, Adriano Freitas Almeida, vai lá, dá um joinha, eu sei que muita gente já começou a seguir, ali tem meu testemunho, vídeo, inclusive, do meu tratamento de câncer, está ali 6 minutos, vocês vão ver momentos meu com a minha esposa
no Hospital do Câncer. Segue lá, dá uma forcinha pra gente. Ali eu anuncio as minhas agendas, ali eu anuncio as minhas lives. Eu faço live quase toda semana. Já tenho, assim, uns 3 semanas que eu não faço por causa da agenda pesada que eu estou vivendo, né, nessa questão. Semana que vem estou indo para o Rio de Janeiro, ficar lá 2 semanas ministrando a escola, lá em São Gonçalo, a escola da EFOL, e tem mais 4 igrejas que eu vou estar pregando avulsamente ali na região dos lagos ali, do Rio de Janeiro. Então, devido a essa agenda pesada, mas toda semana eu costumo fazer uma live, essa live falando das minhas experiências, falando dos meus novos livros, e vou começar uma série a partir de, eu acredito que ainda esse mês, vou tentar, a natureza do Evangelho. É uma live, um vídeo de 10 minutos todos os dias, falando da proposta do Evangelho para a vida cristã, falando de salvação, falando de família. A série A Natureza do Evangelho, que depois vai virar um livro também, um seminário meu. Então, querido, segue lá, Adriano Freitas Almeida, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? A segunda, vocês já viram, é a minha família. Pode passar aí essa família linda aí, que é minha esposa e minha filha, que eu já falei. E eu vou estar ministrando para vocês hoje um tema, de certa forma, parece um pouco diferente, de certa forma, parece assim, meio fora da curva, mas não é. Você vai entender o princípio, você vai, inclusive, entender o princípio dessa foto, tá? Que você deve estar achando aí interessante. Até o final da mensagem, você vai entender aí por que a gente trouxe essa proposta de carro na sala. Por que a gente trouxe? Isso aí é um livro, inclusive eu tenho a live 1 no meu Instagram dessa mensagem, porque ela vai virar o meu próximo livro, é o 3º livro da série A Ótica da Família, que é contando o meu testemunho. Como lidar com melancolia, amargura e ansiedade. Queridos, hoje a doença do século é a depressão. Ela já superou a doença do coração, porque, inclusive, muitas pessoas têm problemas cardíacos devido à crise de ansiedade, devido à crise, né? A essa crise depressiva. Se você não sabe, eu preciso que você preste muita atenção nisso. Todo mundo gosta de ver o Brasil em primeiro lugar, correto? Gosta de ver o Brasil assim, né? O Brasil é pentacampeão mundial, e isso é bom, né? O Brasil já esteve no topo na Fórmula 1. Durante muitos anos o Brasil vem reinando aí. Claro que um ano ou outro oscila, mas no vôlei brasileiro, né? Carnaval, há quem diga que é a festa mais conhecida do mundo, é brasileira. Mas tem dados brasileiros que você precisa saber. Que a igreja precisa parar e começar a avaliar algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é campeão mundial em número. Isso falando-se de China e Índia. Vocês sabem que são os países mais populosos do mundo. E o próprio Estados Unidos, que é considerado o país mais ansioso, né? a nação mais ansiosa, e também em número, né, em populacional, é maior do que o Brasil. Mas, para você ter ideia, o Brasil é campeão mundial em número, não é proporcional, em número, de consumo de antiansiolítico. O Brasil é campeão mundial, a indústria farmacêutica brasileira está milionária, porque o Brasil é o país que mais consome clonazepam. Talvez você conheça como Rivotril. Tanto ele 2 miligramas comprimido ou 2,5 miligramas, que é o gotas. O Brasil é campeão mundial. Se você não sabe, todos os dias centenas de pessoas morrem com algum tipo de doença que foi causado por crise de ansiedade, por depressão. Tem um relato assustador, queridos. Eu quero vasculhar mais, porque até, inclusive, isso aqui faz parte, é um dos temas que eu trabalho no meu seminário, né? Porque eu vivi isso, essa crise de ansiedade, melancolia e amargura, durante o tratamento de câncer. Há um dado assustador. Ele é assustador. Eu quero vasculhar mais, eu quero saber mais, mas parece que é verdade. 80% das mulheres brasileiras sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade ou de algum tipo de crise depressiva. 80%. A cada 10 mulheres do Brasil, os psiquiatras, o conselho psiquiátrico, o conselho de psicólogos já estão estudando essa gravíssima notícia no país,
que a cada 10 mulheres, 8 sofrem de algum tipo de crise depressiva. Insônia, ansiedade, transtorno mental, crise pós-parto, né, que é a famosa depressão pós-parto, depressão causada por violência, por abandono. Então, uma série de estudos, você não faz noção do quanto o Conselho Nacional de Saúde, também a OMS, está estudando o porquê que as nossas mulheres estão doentes. Há uma crise instalada no coração das nossas mulheres. E Jesus, tanto o apóstolo Paulo, já dizia que a mulher, ela é um vaso frágil. A mulher, ela tem que ser tratada com mais delicadeza porque ela é frágil. Paulo escreve isso, sobre isso. Jesus alerta sobre a questão das mulheres. Se você perceber na conversa de Jesus com a samaritana, você vai entender alguns detalhes que era uma mulher extremamente ansiosa e depressiva, aquela mulher. Uma mulher muito nervosa, tanto é que ela fala, Jesus, não falando Jesus, mas como é que o senhor vem falar comigo? Que história é essa? Mas você é judeu, eu sou samaritana, a gente não se fala. Então, uma mulher muito explosiva. Você vai perceber alguns detalhes da vida daquela mulher, que ela é extremamente ansiosa, uma mulher extremamente angustiada, meu irmão. Você não faz noção do que uma crise de angústia causa na vida de uma mulher. Não que não causa problema no homem, eu já tive crise, eu já tive a síndrome do pânico. Mas uma crise de angústia numa mulher é capaz de levar ela à loucura. Uma mulher que ela perdeu o equilíbrio numa crise de angústia, meu irmão, ela é capaz de chegar ao nível de loucura. Tá, até quem diga isso até vira piada, né? Piada assim, não com maldade, né? Principalmente esses camaradas de stand-up, que já virou, diz que é pleonasmo, né? Mulher nervosa, diz que já é pleonasmo, mulher nervosa. Que a mulher mesmo, você tem noção, meu irmão, isso é tão simples, não é um assunto, mas cabe dentro desse assunto, não vou entrar no mérito, até porque para casais eu entro mais sobre isso, quando eu ministro para casais. Para você ter noção, a mulher perde quantos óvulos no mês? Quantos? 1. E como que a mulher fica, meu irmão? Eu até brinco, eu falo assim, tem mulher que ela não fica menstruada, ela fica monstruada. É TPPM, né? Que TPM, meu irmão? Já passou. Isso é na época das nossas avós, bisavós. Agora é TPPM, tensão pré e pós. É um desafio. Que ela pede, meu irmão, a mulher vira, dói tudo. Não tem Buscopan que resolve. Não tem piroxicam que resolve. E eu tenho 2 lá em casa, meu irmão, e eu vou te falar um negócio. Dá a impressão que útero de mulher tem conexão via Bluetooth. Rapaz, termina de uma, começa da outra. Eu nunca vi. Eu acho que um manda cabei, começa aí. Beleza, receba. Aí começa. Eu nunca vi um troço desse, meu irmão. Eu imagino para quem tem 2, 3 mulheres em casa. Se tiver 4, então tá lascado. É o mês inteiro. É o mês inteiro. É o mês inteiro aguentando raiva dele. É sério. Meu irmão, é incrível. Não, é sério, irmão. Bluetooth não foi inventado, e o Wi-Fi não foi inventado agora pela internet. Bluetooth foi inventado quando a bendita Eva pôs um útero dentro dela, meu irmão, e quando nasceu as filhas dela, começou o Wi-Fi. Só pode, conexão via Bluetooth. É incrível, meu irmão. A conexão lá em casa. Acaba de uma, começa da outra. É incrível. Mas perde 1 por mês. A mulher quer, o mundo se acaba. Tô nervosa. A Isabela, assim, eu não gosto muito desse assunto, eu sou um pouco quadradão, igual meu pai, assim, até bobeira minha, mas eu sou muito fechado com esse assunto. Fala, o que foi, minha filha? Pai, é coisa de mulher. Faça igual o Chaves. Quem lembra do Chaves aí? Quem não lembra, você não teve infância, meu irmão. O Chaves passava um susto. Somente com a bruxa de 71. Chaves é uma... Quem falou aí? Batman e Robin. O piripaque. Aí a Chiquinha vinha e jogava água, né? O Kiko. Aí o piripaque. Obrigado. É o piripaque do Chaves. Menino novo, assiste Chaves. Não, a Isabela assistiu tudo quanto é coisa do Chaves. Então, querido, que a mulher perde. Agora responda para mim os homens.
Quantos meninos a gente despeja por mês? Uma ejaculação, quantos meninos vai embora? Um monte. Não falo menino, é o sêmen, né? Esperma, quantos, meu irmão? E o homem queria ser igual a Telecena, de hora em hora. Agora, para o homem é ruim ou é bom, irmãos? Despachar menino? Melhor coisa do mundo. Para a mulher perder o homem perde milhões. Porque ela foi criada assim. Então a mulher, ela é mais frágil. E infelizmente, queridos, e aí eu vou apertar você a pesquisar a sua cidade. Rondonópolis recebe 45 denúncias para a pastora Maria, todo mês, todo dia. Conhece a pastora Maria, né? Não conhece? É, pastora Maria da Penha. Confirmados, eu não descobri o dado, mas 45 denúncias de violência contra a mulher é recebido em Rondonópolis todos os dias. Nossas mulheres estão sofrendo. Então, dentro disso, eu estou tentando trabalhar, eu vou trazer esse assunto, estou sentando com o pastor Eurípides, estou estudando muito, porque o pastor Eurípides é muito dedicado também nessa matéria, sobre esses assuntos que tratam da melancolia, da amargura e da ansiedade. E até o final você vai entender por que é carro na sala. Como eu já disse, falei da outra vez, falo agora, eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história. Então eu vou contar mais uma história para vocês. Para contar essa história, eu quero ler com vocês Josué 5, 6 a 9, espero que dê para você acompanhar aqui, apesar que ficou pequeno, mas pode acompanhar aí ou anotar. Eu vou ler na versão da NVI, e depois nós vamos entrar um pouquinho nessa história. Josué, capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem dos 40 anos. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperar. Olha só o verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje, o texto fala que eles viajaram por quantos anos? 40 anos. Quando quando Josué termina a circuncisão, tanto em crianças quanto em adultos, Deus fala assim: hoje eu tirei de vocês a humilhação sofrida no Egito. Tem traduções que provavelmente é a sua, diz: hoje eu retirei do meio de vocês o opróbrio do Egito, a vergonha, a humilhação. Por isso esse lugar será chamado Gilgal. Queridos, eu preciso contar essa história para vocês entenderem por que eu vou chegar naquele tema de carro na sala e como lidar com a melancolia, amargura e ansiedade. Josué é o camarada que recebeu a herança de liderança de quem? Moisés. Então Josué recebeu essa dura missão de dar continuidade. Se você for ler Josué, logo no início ele fala assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Eis que você fará esse povo herdar a terra. Então, vamos nos posicionar, porque o povo estava parado, lamentando e chorando a morte de Moisés. Mas para a gente entender isso aqui, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar umas historinhas para vocês, que provavelmente vocês sabem. Essa história começou lá em Gênesis 37, com José do Egito. Quem já ouviu falar de José do Egito aqui? Já virou filme, novela, desenho, né? Inclusive é um dos desenhos mais lindos que eu já vi. Queridos, começou lá, naquela venda, quando os irmãos venderam José. Ele foi para a terra do Egito.
Mas a promessa de que isso ia acontecer não começa em Gênesis 37. Começa em Gênesis 13 e Gênesis 15. Depois você lê em casa. Quando Deus fala com Abraão, eu meditando na palavra, pastor Joel, eu achei interessante isso. Gênesis 13, o 12 é que todo mundo conhece, né? Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No capítulo 13 de Gênesis, há uma separação entre Ló, porque Abraão levou também Ló com ele, o seu sobrinho. Por quê? Por que Abraão levou Ló? Porque Deus falou assim, você vai ter, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todas as nações a partir da sua descendência. Porque Abraão não podia ter filho e nem sua esposa. O que ele levou? O sobrinho, que era o parente mais próximo. Então, é minha descendência, é meu sobrinho, é meu sangue, tem a parte dele. Por isso que ele leva Ló com ele. Mas chega um momento em que eles têm que se separar. Está no capítulo 13. A partir do verso 11 fala que Ló levantou os olhos, viu a campina, o Jordão, tudo bonito, e falou, eu vou por aqui. Porque Abraão falou para ele, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele olhou, viu a beleza da coisa e falou, vou por aqui. Abraão, aí o verso 12, 13 fala que Abraão, porém, ficou em Canaã. Canaã, o que representa na Bíblia? A terra. Canaã, repita comigo, Canaã é a terra prometida. Vira para o irmão que está desse lado e fala para ele assim, ó. Fala para ele aí. Canaã é a terra prometida. Fala para ele. Agora faz igual o goiano. Goiano quando vai falar uma coisa assim, quando fala assim, ó, para prestar atenção, fala assim, ó. Fala para ele assim, ó. Não se esqueça disso. Canaã é a terra prometida. Isso aí está na Bíblia, está bem claro, né? Mas enfim, só para conhecimento. Então no 13, a Bíblia diz que Ló vai para Campinas do Jordão e ele fica em Canaã. No capítulo 15, Abraão vai conversar com Deus. Falou, Senhor, é o seguinte, o Senhor me prometeu uma descendência, o Senhor falou que eu tinha que separar do meu sobrinho, para mim era ele, que era o meu parente mais próximo, depois de mim, filho do meu irmão. Agora eu não estou entendendo, o Senhor falou que eu vou ter herança e que a minha descendência vai abençoar a terra. Mas eu não tenho nem filho. Eu não tenho filho. O filho que eu tenho é bastardo, porque é filho... Lembra quando Sara foi tentar ajudar Deus lá, pôs ele com a Agar e virou um inferno na vida dele, que veio Ismael? O filho que eu tenho não é filho bastardo. Então como que eu vou ter essa herança? A Bíblia fala o seguinte, vê-se então densas trevas, Abraão entra num profundo sono e ouve a voz do Senhor dizendo, Abraão, é o seguinte, a sua descendência vai habitar uma terra diferente. Uma terra que vocês serão como estrangeiros. E lá, irmãos, é incrível. Pastor Joel, eu sou apaixonado na Bíblia. Eu já li quantas vezes esse texto, Alexandre, quantas vezes eu não tinha observado isso? Gênesis 15, ele diz, então, a sua descendência vai habitar uma terra estranha, longe daqui. Porém, eles passarão por sofrimento e serão escravos por 400 anos. Eu vou fazer justiça contra o povo que vai escravizá-los. E aí a sua descendência voltará para a terra aonde você está. Então Canaã não é a terra prometida que Israel foi. Canaã é a promessa que Israel volta. Que incrível, a gente imagina o seguinte, Gênesis, Êxodo, Moisés, a gente imagina sempre numa perspectiva de futuro. Então como se fosse cronologicamente sim, Abraão vem antes de Moisés, José veio antes de Moisés, mas no enredo geográfico, por isso que fala que eles deram volta no deserto. Então eles não foram adiante. Quando eles chegaram na terra prometida, eles voltou para onde? Aonde Abraão estava. Porque Ló foi, Abraão, porém, ficou em Canaã. Querido, vamos começar a colocar em prática essa mensagem. O que Deus tem para fazer na sua vida não é uma expectativa de futuro. O que Deus tem para fazer é uma convicção de eterno.
O que Deus tem para fazer na sua vida não é uma expectativa de futuro para a gente frustrar amanhã. O que Deus já escreveu sobre nós é uma proposta de eternidade. Tanto é que eternidade não é um lugar que a gente vai aonde não consegue contar os dias. Todo mundo pensa o seguinte, que vai para a eternidade e lá, pastor, é um lugar onde você não consegue. Quantos anos tem a eternidade? Alguém se arrisca a falar? 1 trilhão? Não tem como, porque eternidade não é um lugar onde os dias são incontáveis. Eternidade é um lugar onde o tempo não conta. O tempo não conta. Então, o que Deus tem para nós é uma proposta que é eterna. Às vezes, nós focamos a nossa vida cristã em buscar uma proposta futura. Amanhã Deus fará, meu irmão, a Bíblia fala assim, não andeis o quê? Pelo amanhã, não andeis pelo que há vez de fazer amanhã. Porque o amanhã pertence a Ele. Por quê, meu irmão? Porque Deus é hoje, Deus é amanhã, Deus é ontem, Deus é a eternidade. A Bíblia fala que Ele é o príncipe e o pai da eternidade. Então, início, meio e fim é com Ele. A questão nossa, nós, pela nossa limitação humana, é que programamos as coisas para amanhã. Mas o amanhã já está escrito, meu irmão. Por isso que nós vivemos o dia chamado hoje, ou agora. E a maior crise emocional na vida do ser humano é porque ele não sabe lidar com o seu passado, não consegue compreender o seu presente e tem dificuldade em confiar sobre o seu futuro. Vou repetir devagar. A maior crise, o maior causador da crise emocional no ser humano é porque ele não sabe lidar com o seu passado, ele tem muita dificuldade em vivenciar o presente e é muito inseguro quanto ao futuro. E é onde nós queremos trabalhar nessa mensagem. Voltando lá para o texto, vou repetir a primeira coisa que eu falei para você colocar em prática. Querido, vida cristã não é uma questão de futuro. Vida cristã é a paz a partir da eternidade. Amanhã é dele. Amanhã já está escrito. O que eu tenho que fazer é descansar. Até uma música, é claro, que é baseada em Salmos. É meu somente, meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Querido, descansa. Amanhã, por mais que possa ter notícias ruins ou não, cara, pertence a Deus. Não vamos antecipar as nossas emoções e perder noite de sono. Vamos deixar Deus ministrar a nossa vida. Vamos permitir nesse ambiente que Deus transforme a nossa vida. E que o Espírito do Pai ilumine os olhos do nosso entendimento. Para compreender a boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Isso. Vamos trazer essa graça. Voltando então, José é vendido. Aí vocês conhecem a história. José passa por toda aquela provação, consegue uma liderança. Depois ele é assediado pela mulher, pela esposa do seu senhor. Ele foge, não peca. Aí ela o acusa porque ficou com as roupas dele. Ele vai preso. Depois de preso, ele discerne sonhos. Depois de muitos anos, a pessoa que ele discerniu o sonho lembra dele. Aí ele discerne o sonho de Faraó. 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de escassez. José então é colocado como governador. Aí há um reencontro de José com quem? Com seus irmãos. Queridos, nós precisamos nos atentar para isso. Nós não fugimos dos confrontos do nosso caráter. Porque se a gente fugir, Deus leva o problema na nossa porta. Lembra como que o primeiro filho de José, como é que era o nome dele? Vocês lembram? Manassés. Sabe o que significa? Esquecimento. Do que fizeram comigo, eu vou me esquecer. José pôs o nome do filho dele para se esquecer dos seus irmãos. Do que eles fizeram comigo, eu me esqueço. Minha família morreu para mim. Aonde os irmãos dele foram, meu irmão? Bateu na porta de quem? Sabe por quê? Porque tem coisas do passado que nós temos que aprender a lidar. Porque senão a nossa vida fica presa ao passado. Então há todo aquele reencontro. O povo de Israel vem. Depois vem o irmão. Aí ele faz toda aquela coisa para poder deixar o irmão preso, para trazer o pai. Enfim, toda a nação de Israel. E eles têm o melhor lugar no Egito. Ali morre Faraó. Aí morre José. Morre Faraó. Aí começa a escravidão. Foram 400 anos.
O que foi falado lá em Gênesis 15, pelo próprio Deus a Abraão, se cumpre com o povo no Egito, uma terra estranha, uma terra estrangeira. Detalhe, para a gente poder entrar em cada ponto. Características de escravidão: falta de liberdade, opressão, morte por força bruta, decepção, trabalho abusivo, sem liberdade para construir a família. Era o mínimo que um escravo vivia na época. E o povo de Israel foram escravizados, porque eles aumentou muito em número, ao ponto de que começou a matar crianças. Então aquele povo estava preso com relação ao seu passado. Eles estavam completamente desiludidos com relação ao seu presente. E não tinha segurança nenhuma com relação ao seu seguro, ao seu futuro. É onde eu quero trabalhar com vocês até chegar carro na sala. Pastor, o que seria, na prática, para a gente aprender sobre melancolia? Passa para o próximo, por favor. Obrigado. O que é melancolia? São as prisões do passado. Toda pessoa que não resolve o seu passado, trava o seu presente e se perde no futuro. Vou repetir devagar, caso você quiser anotar. Toda pessoa que não se resolve com o seu passado, ela trava o seu presente e é completamente perdida com relação ao seu futuro. Traumas do passado bloqueiam a memória. Traumas do passado não resolvido, meu irmão, traz para você um casamento instável, traz para você uma relação, e detalhe, querido, inclusive a vida cristã sua, o seu ministério, fica completamente abalado, bagunçado, quando você não se resolve com relação ao seu passado. José só entendeu a sua liderança quando os irmãos dele foram lá na porta, tanto é que ele saiu com raiva, a primeira vez que ele sai de perto dele, chorando, querendo matar os irmãos. Tanto é que ele manda prender todo mundo. A segunda vez, quando ele chora, já é de quebrantamento, liberando perdão. Uma das coisas que mais prende pessoas no passado, querido, é a falta de perdão. Pastor Cote nos ensina uma coisa, e isso, inclusive, é temática da IFOL. O problema não é o que fizeram com você, mas é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Porque errar com a gente, meu irmão, magoar, decepcionar, isso aí não tem como. Não tem como. O problema é como você está agindo diante da pessoa que errou com você. Principalmente, como eu queria gastar tempo com isso. Mas no seminário eu vou gastar com vocês. Principalmente quando se trata de relacionamento entre o casal e de relacionamento pais e filhos. O maior problema de melancolia na vida de uma pessoa é quando ela não sabe lidar com as mágoas com relação aos seus relacionamentos, principalmente casamento e pais e filhos. Irmão, nós estávamos numa EFOL, que uma jovem senhora, talvez um pouco mais nova que minha esposa, ela gritava. Quando nós ministrou perdão, falei sobre melancolia, ela gritava no atendimento dela. Não era demônio, não era nada. Ela nunca conheceu o pai, mas a vida inteira, enquanto ela entendeu por gente, ela tinha ódio do pai. E nunca tinha visto, nem falado por telefone. Tanto que isso é sério, só porque ela ficou sabendo que quando o pai dela descobriu que a mãe estava grávida, ele sumiu no mundo. Ela não sabia se estava vivo ou morto. Isso trouxe uma mágoa, ela ficou presa na vida mesmo. Já estava na 4ª faculdade e ela não terminava. Toda pessoa inconstante na vida tem laços afetivos quebrados, principalmente com a mãe. Principalmente com os pais, melhor dizendo. Toda pessoa inconstante, começa uma coisa e não termina, começa um filme e não termina, começa um curso e não termina, começa um trabalho e não termina, dá 6 meses, agora encontrei o trabalho da minha vida. É isso que eu queria, dá 6 meses, não é isso não quero, não, o pessoal é muito chato, eu ganho muito pouco, meu patrão é muito ignorante, não, agora eu vou tentar esse negócio, agora eu vou investir nisso. Eu vou investir nisso, eu vou investir nesse negócio, eu vou investir em mídia social, eu vou trabalhar em curso, esses cursos de vender coisa na internet, e passa 6 meses.
Pessoa, não é isso que eu quero, não. Vou buscar outra coisa. Pessoas inconstantes na vida, principalmente com relação à sua profissão, são pessoas que têm vínculos afetivos quebrados com os pais. Melancolia. Não desprende do passado. Não desprende dos problemas. Pastor, está provado. Está provado. Está provado. As pessoas que mais, principalmente entre os 18 e os 35 anos, os jovens, homens e mulheres, que mais têm problema emocional, são pessoas que tiveram dificuldade de perdoar os pais. Está provado isso. Tiveram dificuldade de relacionar com seus pais. Carregam marcas do passado. Eu preguei quarta-feira, só que a rede social da igreja estava com um problema. Mas o pastor disse que gravou para me mandar mensagem para colocar no meu Instagram e no meu YouTube. No YouTube, provavelmente. O Instagram ela vai ser muito pesada para lançar, porque não foi uma live. E quando foi, eu aviso o pastor Jorge, se você quiser, A Força dos Pais, um curso de 14 horas que eu preguei com um psicólogo lá de Goiânia, amigo da gente, e com o Euripides Mendes. Sobre a força dos pais. Como lidar com os erros dos meus pais comigo. Como lidar com os problemas emocionais causados pelos erros dos meus pais. A primeira coisa, sabe o que faz? Não vou entrar no assunto, porque eu quase preguei essa mensagem hoje. Quase ministrei essa mensagem aqui hoje, a mesma que eu preguei lá quarta-feira. Mas como ela é tópico do meu seminário, aliás, eu estou inserindo no meu seminário de família, eu vou deixar ela para o seminário. Uma das primeiras coisas que você precisa entender na vida, para poder lidar com as feridas causadas pelos nossos pais, que eu aprendi, é entender que os nossos pais também carregam feridas na vida. Nossos pais também sofreram com os pais dele. Aí eu aprendi a olhar para o meu pai e dizer, pai, do jeito que você é, do jeito que o Senhor cabe dentro de mim. O problema de falta de perdão é porque as pessoas não conseguem entender que os pais estão dentro dela. Aí travam a relação e ficam presas ao seu passado. A vida não vai para frente, meu irmão, não vai. Você pode ser até bem sucedido, mas dentro da pessoa, ela carece de algo. E aí, meu irmão, sabe para quem você transfere? Toda carência, toda crise de um homem ou de uma mulher com o seu pai, ele transfere para o mundo. A necessidade do abraço do seu pai, você se torna carente para exigir o abraço da sua esposa. A necessidade do abraço da sua mãe, você se torna carente e passa a exigir esse abraço. Passa, até o pastor Euripides pregou sobre isso aqui, sobre carência. É uma dívida que você quer que o outro pague. E é uma dívida. Carência não se paga. Carência se cura, entendendo a vida. Se você passar a olhar para o seu pai e para sua mãe e saber que eles também tiveram problemas, que eles também carregam dores da vida, e que os nossos pais nos amam mesmo tendo errado contra a gente. Eu passei a olhar para o meu pai e falei para meu pai, falei nessa live, você assistir minha live lá, você vai ver falando para meu pai. Eu estava assim, pai, do jeito que o senhor cabe dentro de mim. Eu não seria nada se o senhor não estivesse aqui. O senhor é o meu pai. Meu pai serve a Jesus, está na igreja, o meu pai tem seus defeitos. 70 aninhos, meu velho, provavelmente está me assistindo agora. Mas é o meu pai, é a minha mãe. Do jeito que eles são, eles cabem dentro de mim. E jamais, sabe uma das provas que nós somos resolvidos com nossos pais? Isso é sério. Desculpa, queridos, eu preciso falar isso. É a minha área. Até minha esposa, mas minha filha dava, pai, você vai falar de família de novo, cara? Eu falei, Eu tento, meu irmão, eu já preguei xaracatá. Vira o Hulk. Eu não dou conta, meu. Você fala de família, isso que eu vou falar muito sério. As pessoas que não conseguem colocar os seus pais dentro do seu coração é porque na sua vida nunca houve perdão com relação aos resultados que causaram em você. Toda pessoa que tem crise com o pai e com a mãe. Tem uma frase minha que eu postei lá no meu Instagram. Eu sempre posto frases. São as frases da minha vida. Toda pessoa que não é resolvida com seus pais
ela não consegue se resolver na vida. Do jeito que você trata os seus pais, é o jeito que a vida vai te tratar, meu. É a vida, meu. Do jeito que você trata a sua mãe, é o jeito que a vida vai te tratar amanhã. E aí nós ficamos presos ao nosso passado. Sabe por quê, meu irmão? Por falta de perdão. Eu já falei para vocês, vou repetir. A origem da palavra perdão é perda. É exatamente isso mesmo, irmão. É se perder. É abrir mão desse sentimento de mágoa. Porque aí você se desprende do passado. Uma das maiores crises emocionais na vida do ser humano são as coisas mal resolvidas com relação ao seu passado. E isso é sério. Isso é muito sério. Todo bloqueio emocional na vida é causado pela falta de perdão com as pessoas que erraram contra você. Querido, essa frase é muito séria, carrega ela. O problema não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Pessoas que não têm constância com a sua vida cristã, desvia. Aquelas pessoas, aqui não acontece isso não só lá para o interior da Venezuela, aqui não acontece isso nem em Goiás. Pessoas que, rapaz, eu vou orar no mínimo 1 hora por dia, eu vou ler Bíblia todo dia. Aí segunda faz, beleza. Terça-feira, quarta-feira parou, quinta-feira já nem lembra mais, sexta-feira está chorando, domingo vem para o culto para ver se recebe um combustível para continuar a vida. São pessoas que são mal resolvidas com o seu passado. Isso é muito sério. E isso afeta, detalhe, querido, isso afeta toda a área do ser humano. Espiritual, emocional, financeira, relacional, familiar, congregacional. Toda a área do ser humano é afetada. A gente pensa que a coisa é só espiritual, né? Vamos orar, vamos quebrar maldição, vamos fazer campanha, nada contra isso. E está tudo certo. Mas se você não se resolver dentro de você com relação principalmente aos seus pais, não há maldição, não há poder de Deus que resolve sua vida. Não há poder de Deus que resolve a vida de uma pessoa que não perdoa pai e mãe, que não perdoa marido e mulher. Não há, meu irmão. Falei aqui na minha mensagem, vou repetir no domingo que eu preguei aqui, eu vou repetir esse versículo, anda comigo. Malaquias 4, último versículo. E nos últimos dias converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque é isso que bloqueia a vida, meu. Lembra de Israel? Lembra do povo lá caminhando no deserto? Quando eles tinham crise, o que eles lembravam, meu irmão? Os caras, eu não entendo. O povo estava clamando, não aguentando o sofrimento. Todo mundo lá, bilhões de pessoas chorando. Quando eles tinham problema, o que eles falavam para Moisés? Vamos voltar para o Egito. Vamos tomar aquela água barrenta. Vamos comer cebola e alho, nós vamos morrer. Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Querido, pessoa que não se resolve na vida, se apega ao passado como amuleto, como apoio para não resolver os seus confrontos. Aí volta ao passado, para não entender que tem um confronto de vida diante de você. Você prefere viver do passado que te magoou do que do presente, do futuro que Deus te espera. Não tem como vivenciar a plenitude do futuro se você não se resolver com o seu passado. Não tem como, meu irmão. É Bíblia que fala sobre isso. Por isso que Deus fala, Jesus fala, Paulo também escreve, não andeis ansiosos. Tiago também escreve na sua carta, não andeis ansiosos. Melancolia são as prisões do passado. Pastor, e sobre o presente? São as amarguras. Aqui, meu. Eu gastaria tempo com isso. A psicologia fala que as pessoas que envelhecem mais cedo são as pessoas que vivem amarguradas. Inclusive a Bíblia trata sobre isso. Lembra do nome Mara? Vou mudar o seu nome. O que Mara significa? Amargura. Pessoa amarga. Sabe aquela pessoa? O que é amargura, pastor? São pessoas que são
desiludidas com o presente. Não acreditam em nada. Tudo vai dar errado. Pessimismo está ligado à pessoa amargurada. Todo pessimismo está ligado a uma pessoa amargurada. Toda pessoa negativa não é pessoa rancorosa. Vamos pensar, não, o cara é muito rancoroso. Não, meu irmão. Toda pessoa negativa na vida. Eu não estou dizendo que não tem que falar não. Não é isso. Eu não estou falando de limites. De falar não para fulano, não é isso. Não é isso. Negatividade com a vida. Toda pessoa com negatividade com a vida está ligada a pessoas que são desiludidas com o seu presente. E aí eu vou usar uma bela frase que eu ouvi num desenho. Kung Fu Panda. Uma frase linda. No 1. Aquela tartaruguinha falou assim pro... Eu esqueci até o nome dele, do panda lá. Esqueci o nome dele. Quem lembra o nome dele? Lembra? Hã? Povo. É o panda. É o panda. Ele fala para ele assim, olha... Aliás, ele não fala pro panda, não. Fala pro ratinho lá, que é professor do panda lá. Esqueci o nome dele também. Mestre Sifu. Obrigado. Sifu. Pronto, caiu a ficha. Aquele bichinho lá que treinou o panda. Fala para ele, olha... Sabe por quê que hoje é uma dádiva? Porque Deus deu o nome dele de presente. Eu acho uma frase linda. Mas tem pessoas que são desiludidas com o presente. A pessoa acha que o casamento dela vai acabar a qualquer momento, que em qualquer momento ela vai ser mandada embora. A pessoa olhou meio atravessada, e você mandou embora. Chegou em casa, a pessoa chegou em casa mais séria. O que foi, hein? O que está acontecendo? Não, pode falar. Você pecou, pode falar o erro, pode falar, eu estou pronto, pode falar. Isso acontece que não, só lá no interior do Equador. Pessoas negativas na vida. Pastor, sai fora, mexer com o telhado? Não, pastor, para com isso, é caro demais. Tá bom, ó, chove, nem molha a gente. Pra que isso, pastor? Sabe o que eu lembro? Os mais antigos vão lembrar aqui do desenho da hiena. Ó dia, ó céus, ó azar, lembra? Aí acontecia o erro, chegava, eu te disse, não, mas eu te disse, não, porque eu te disse. Tá vendo, gente? Nós tivemos infância, vocês aqui não tem negócio de cocu. Que negócio que é, velho? Nós assistimos foi Pernalonga. Nós assistimos foi Virguloides, Papalégua. Mas eu lembro do desenho da hiena. O pai não acreditava em nada na vida daquela hiena. Até andava assim, ó. Ó dia, ó céus, ó azar. Querido, infelizmente, nós estamos vivendo hoje um grupo de pessoas, pastor, totalmente desiludida com o presente. Aí vai ver na crise política, que eu não sei porque você está assustado, porque para mim não é novidade. Crise política, para mim não é novidade. E eu vou animar você, vai piorar, tá? Vai piorar. Saiu uma nota agora na Ministério Municipal de Educação de Taubaté, pode entrar na internet. Está proibido falar Deus te abençoe. Professor que falar Deus te abençoe para um aluno, ele vai ser exonerado do cara. Vai piorar. Preocupa não. Então, querido, pessoas que não acreditam em nada. Pessoas que não têm a sensibilidade de entender que o hoje faz parte da vida cristã, mas não consegue se satisfazer com nada. Toda pessoa que não se alegra com o que ganha são pessoas totalmente amarguradas. Aquela pessoa que recebe algo, mas eu queria aquele, não esse. São pessoas ligadas à amargura, desiludidas com o presente. Querido, eu aprendi a aceitar. E olha, pastor Joel, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que poderia ser extremamente amargurada e melancólica. Você acha que eu já olhei para dentro de mim e falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Tenho te servido, eu sei que eu não sou perfeito, mas, meu irmão, é tanta coisa, tanta coisa. Recentemente, agora eu descobri, meu irmão, minha tireoide parou de funcionar. Eu estou com hipotiroidismo. Eu falei, meu Deus, o que falta acontecer? Mas eu aprendi a aceitar a vida. A vida cabe dentro de mim, meu irmão. A vida cabe dentro de mim, porque esse é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia que o Senhor já fez. Se Ele me fez passar por isso, é porque Ele sabe que eu sou capaz, meu irmão.
Se você está passando por isso, a Bíblia diz, Tiago escreve, Deus não prova ninguém além da sua capacidade. Então pare de ser desiludido, achando que nada vai dar certo. Passa a ter foco na vida, eu repito. Pessoas que são inconstantes são pessoas melancólicas. E pessoas desiludidas são pessoas amarguradas. E toda amargura procede de trauma. Precisamos tratar os nossos traumas. Vocês vão ouvir no seminário. Eu não tenho só doença. Doença é acaso. Eu acho que eu sofri foi pouco. Tem gente que sofre mais do que eu mesmo. Mas tem traumas do meu passado. Eu sei do que eu estou falando. Que eu preciso encarar. E hoje, trago Deus como testemunho para vocês. Que eu olho para a vida. E sabe o que eu falo? A vida cabe dentro de mim. Ela cabe dentro de mim. Essa é a vida que Deus me deu. Então é ela que eu vou viver. Você pode perceber nas minhas postagens. Sempre eu coloco lá, vida cristã é. Essa vida inteira é a vida cristã. É hoje de Deus para minha vida. Então só retomando. Pessoas melancólicas são pessoas que vivem prisões do passado. Falta de perdão. Falta de se resolver diante dos traumas e das decepções. O problema não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Amarguras são as desilusões do presente. Quando você não acredita em você mesmo, você está dizendo para o seu problema, o problema existe real dentro. Quando você deixa de acreditar na vida, é porque você entende que o problema é maior do que você. Esse trauma, essa dor, seja o que for, que hoje faz você ser desiludido com o presente, é porque você está falando que Deus não é capaz de resolver ele, um conselho de um pastor não é capaz de resolver ele, uma oração não é capaz porque ele é maior do que você. E aí eu vou te lembrar do ABC da Bíblia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior, querido. Nós precisamos resolver nossa vida. Vida diante de Deus resolvida é entender que o Pai já nos resolveu em tudo e que maior é Ele. Ele disse, eu vou ter aflições, vocês terão aflições, vocês terão problema, mas eu venci o mundo. Andem comigo, eu vou para a cruz, vou ressuscitar e vocês vão vencer também. Precisamos ser pessoas resolvidas na vida. Pessoas resolvidas na vida. A vida está aí, meu irmão, para ser vivida. Cabe a você as escolhas que você vai fazer na vida. Mas não venha culpar o outro por causa dos seus erros. Assuma a sua responsabilidade e se livre dessa amargura. Você toma suas escolhas. Assuma a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade te torne sensível para entender que amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas eu vivo hoje, o aqui e agora. Não transfira para o outro aquilo que foi decisão sua. Mas aquilo que você decidiu, assuma a responsabilidade. Porque Deus vai te dar graça diante de qualquer situação. Precisamos ser pessoas resolvidas na vida. Porque se a melancolia são as prisões do passado, a amargura, as desilusões do presente, a ansiedade, as inseguranças do futuro. Pode passar para o próximo. Ansiedade. São as nossas inseguranças com relação ao futuro. E se tratando disso, precisava entrar mais nisso, mas o tempo não permite. Jesus fala, não andeis ansiosos. Paulo escreve, não andeis ansiosos. E detalhe, é mandamento, não é conselho. O não está no imperativo, tanto no original do grego, quanto na qualquer tradução, qualquer versão de Bíblia. NVI, ACF, Almeida Corrigida Fiel, qualquer versão, linguagem de hoje, não andeis ansiosos. Está no imperativo, é um mandamento. Porque se amargura, se melancolia são minhas prisões do passado, a amargura são minhas desilusões do presente.
E a ansiedade são minhas inseguranças com relação ao futuro. Pastor, por que carro na sala? Querida, põe só naquela primeira imagem do carro lá, por gentileza. Deixa ela ali por enquanto. Estava eu, em 2010, assistindo um belo filme. Eu sou um apreciador de filmes, de séries. Filtro bem. Hoje eu estou com a inveja da Débora, da Isabela e da menina que cantou lá, cadê ela? Da Duda, Maria Eduarda. Foram assistir Guardiões da Galáxia, volume 3. Amo filmes, amo sequências da Marvel, da DC Comics. E como um bom apreciador, em 2010, minha filha tinha 1 ano, saiu a nova versão de Karate Kid. E eu todo empolgado, porque quem aqui, meu irmão, quem aqui não ama Sr. Miyagi e Daniel-san? É ou não é verdade? 84, 86 e 89. Quem aqui? Não sou tão velho assim não, pode parar. 44 anos. Quem aqui assistiu? Sr. Miyagi e Daniel-san. Lembra? Ai, Daniel-san. Daniel-san. A direita com a direita. A esquerda com a esquerda. Quantos não foi apaixonado em Noriuta Pet Morita, o Sr. Miyagi, e em Ralphman? Vou perguntar, quer ver, irmão? Como foi a minha infância? Quem aqui assiste Cobra Kai no Netflix? Ah, vou pedir dinheiro para Netflix, estou fazendo propaganda. Como que salvou a memória, né? Saudou. A Isabela assistiu comigo os 3 filmes do Daniel-san todinho, meu irmão. Todinho assistiu comigo, agora a gente maratona junto. Já maratonou, né? Tô esperando a nova temporada. Mas saiu o filme em 2010, pastor. E eu todo empolgado para ver a nova, né? O remake de Karate Kid, que foi a sensação aí dos anos 80, né? Entre 80 e 90. E aí eu vejo um menino sair dos Estados Unidos e ir para a China com a mãe. Mais uma vez se repete a história. Um menino criado por uma mãe sem pai. E a nova versão de Karate Kid de 2010, ela é interpretada por Jack Chan como o Sr. Han, que seria o Sr. Miyagi, e Jaden Smith representando, que seria o Daniel-san, ele é o Chaudhry. Chaudhry significa, o nome dele é Dre, pequeno Dre, menino Dre. É um menino que chega completamente num país onde não conhece ninguém, onde não fala língua. Então aquele menino é a representação para mim. Deus falou comigo, eu fui assistir, meu irmão. Eu apertei pause na metade desse filme e fui chorar. Chorar. Não sabia dos problemas que iam me acarretar, doenças, nada. Aquele menino é a materialização de um rapaz totalmente o quê? Melancólico com o seu passado. Se vocês lembrar, se você não assistiu, assista. Um filme maravilhoso. Se você lembrar a hora que ele discute com a mãe dele. Qual que é o seu problema? Porque mudamos para a China. Você me tirou de tudo que eu vivia lá atrás. Você me tirou dos meus amigos. Você me tirou dos meus parentes. Nem a língua eu falo. Eu não quero, eu odeio esse lugar. Eu quero pessoas que são presas ao passado, odeiam o seu presente. E não tem um pingo de perspectiva para o seu futuro. Aquele menino é a materialização de melancolia, amargura e ansiedade. E aí a mãe fala para ele, mas filho, mamãe aceitou esse serviço, as coisas vão melhorar. Ele falou, não vai melhorar. Eu odeio esse lugar. Ele estava preso ao seu passado e com ódio do seu presente. E aí ele entra numa academia e vê o Kung Fu. Claro que o Karate Kid original é o Karatê. Mas ele vai numa academia e vê o Kung Fu e lá ele vê o quê? Os meninos que bateram nele. Mesma história do passado. Um lugar distante, onde ninguém me aceita, ninguém me ama. Toda pessoa presa na sua amargura e na sua melancolia. Ela olha para todo mundo e pensa que quem olha para ela não gosta dela. Complexo de inferioridade. Complexo de capacidade. Acho que não é capaz. Ele entra apaixonado, vê aqueles meninos treinando. Quando ele vê os meninos que bateu nele, ele falou, vambora, mãe! Porque o sonho dele era fazer Kung Fu, mas ele não acreditava mais. Porque estava preso ao seu passado, desiludido com o presente e sem esperança no futuro. Aí ele conhece o Sr. Han. O Sr. Han é a materialização da cura. Não sei se você vai lembrar, quando ele começou o seu treinamento, ele falava assim, Sr. Han, por que o seu carro está na sala? Agora vocês vão entender a mensagem. O
Porque eu não tenho garagem. Você faz muita pergunta. Como que aquele menino aprendeu Kung Fu? Com os golpes que o senhor Han ensinou? Vamos ver se você sabe mesmo. Joga casaco. Pega casaco. Bota casaco. Pendura casaco. Pega casaco. Joga casaco. E detalhe, lembra quando ele foi arrumar o banheiro? O que a mãe dele estava falando pro Dre? Dre, pega seu casaco. Com uma atitude, o Senhor não foi capaz de restaurar, fazer aquele menino ser liberto da sua ansiedade, da sua melancolia, voltar a viver o seu presente e a não desistir do seu futuro. E ele ficou ao ponto que ele estressou. O senhor não sabe, cara, Kung Fu. Por isso que você só tem um aluno. Você não sabe nada. Aí ele fala: Xodre, vem aqui. Pega casaco. Não, e outra coisa, tinha que ter atitude, lembra? Atitude. Atitude. Senhor, pega casaco. Mas antes dele começar, ele falava: Senhor Han, por que tem um carro na sua sala? E vocês lembram o que ele fazia com o carro? Reformava o carro todo dia. Aí ele jogou o casaco. Quando ele jogou o casaco, ele deu o primeiro golpe. Pega casaco. Bota casaco. Aprendeu outro golpe. Pendura casaco. Aprendeu outro golpe. Joga casaco. Aprendeu outro golpe. E aí ele começa a treinar aquele menino. Ele segura aquele menino, traz pra perto dele e fala assim: Xodre, Kung Fu é tudo na vida. Kung Fu é como respeitar pessoas. É como pendurar casaco. E é como amar a mãe. Você precisa entender isso. Aí você vai saber tudo do Kung Fu. Porque tudo é respeito e é Kung Fu. Pessoas que são presas na sua melancolia, presas na sua amargura e desiludidas ou totalmente desacreditadas na sua ansiedade, são pessoas que não amam a vida, que não respeitam a pessoa, que não respeitam a própria vida, não respeitam dinheiro, não respeitam pastor, não respeitam liderança. Mas às vezes uma pequena atitude sua, de pendurar casaco, de dar bom dia, de dar um abraço, seja o que for, meu irmão, pode mudar a história da sua vida, aonde você já não vai ser mais totalmente preso ao seu passado, aonde você vai voltar a acreditar no presente e aonde você vai se depositar nas mãos do Senhor no futuro. Mas aí viu um X da questão. Carro na sala. Ao mesmo tempo que ele ensinava o garoto ensinava ele. Lembra? Ele vai para aquela festinha. Quando ele chega, o que o Senhor está fazendo? Depois de terminar o carro, ele quebra o carro e deixa o carro do jeitinho do acidente. Pessoas que são presas ao seu passado, desiludidas com o presente e inseguras com o futuro, elas trabalham para reformar a sua própria vida. Pessoas que são amarguradas na vida, melancólicas e ansiosas, são pessoas que trabalham o ano todo para reformar a dor dentro de você. E é isso que o Senhor Han fazia. Ao mesmo tempo que ele ensinava a vida para o garoto, mas ele aprendia da própria vida, porque aquele dia, no dia 8 de agosto, no dia do aniversário, há 8 anos, todo ano ele arrumava o carro e quebrava. No dia do aniversário da morte da esposa e do filho, ele estava totalmente preso ao seu passado, desacreditado com o seu presente, e totalmente desiludido com o presente, e totalmente inseguro com o seu futuro. E aí ele senta dentro do carro. O Xodre pergunta para ele o que aconteceu. Querido, por que eu trago essa mensagem com um nome tão estranho? Porque às vezes as dores da sua vida fez você estacionar no carro, fez estacionar na sala do seu coração as dores que você não desprende, as amarguras que você não desprende, as melancolias das dores do passado, as desilusões daquilo que está diante de você e você não enxerga. E fica completamente ansioso com relação ao seu futuro. Naquele momento, o menino que foi curado do comportamento com a mãe, pega 2 varas, levanta o Senhor e faz ele treinar com um apoio, querido. Um dos meios de curar os nossos traumas emocionais
é nos dispor a ser apoio para o outro que está sofrendo. Aí quando ele vai no tatame, para encerrar a história e a gente orar, ele dá um presente, o mesmo kimono do Luciano. E ele fala assim, Senhor, obrigado, eu te amo, o Senhor é o meu melhor amigo. Eu não, eu que te agradeço. Ele usa uma das frases mais poderosas que eu acho. Ele fala assim, Xodré, você me ensinou que a vida pode nos bater, mas nós é que escolhemos se queremos levantar e continuar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Fala para mim, pastor, você não vai no céu com uma frase dessa? Você me ensinou a levantar na vida. E naquele momento, aquele menino ia perder por causa que o camarada age de maldade com a perna dele. Ele fala assim, Xodré, me responde, por que você quer voltar e lutar? Porque eu não quero mais ter medo. Eu aprendi o que é honrar minha mãe. Eu aprendi o que é Kung Fu. Se eu continuar, amanhã eu vou chegar na escola e ter medo deles. Eu quero enfrentar a mim mesmo. Então me ajuda, Senhor Han, a voltar para aquele ringue. E mesmo se eu perder, eu vou sair de cabeça erguida que lutei até o final, meu irmão. Às vezes a vida te bateu. Às vezes a vida te surrou. Às vezes a vida te jogou no chão, te machucou. Pessoas erraram com você. Mas Deus hoje, pela graça dele, meu irmão. Deus hoje, pela infinita misericórdia dele, vai te levantar. E você vai lutar até o fim e vai dizer com todas as palavras, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e herdei a coroa da vida! Sharamanagai! Sharamanagai! Lamnasturbiastur Kirbeba! Um simples filme, meu irmão. Uma simples cena de Hollywood foi capaz de me mostrar esse versículo aqui. Põe para mim lá, filha. Filipenses 3. É o último. Isso. Irmãos, não penso que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanços para que estão diante de mim. Prossigo para o meu alvo. Quem está falando? Eu me desprendo do passado, eu me resolvo no presente diante e eu avanço para o meu futuro. Qual é o meu alvo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus Cristo Jesus. É a palavra de Deus para você, meu irmão. Você não vai ficar preso ao seu passado. Você não vai ficar desiludido com o seu presente. E não precisa ficar inseguro com o seu futuro. Deus está trabalhando nas linhas do seu coração. Você sabe o que Deus está falando com você. Mesmo sentados. Tenho 3 minutos. Mas não olhe para o relógio, não. Pode pôr a música, por gentileza. Eu quero só orar com você. Eu quero orar com sua casa. Nós vamos mudar essa realidade. Nossas mulheres.